José Dirceu é um protagonista da esquerda brasileira há 6 décadas. Ele segue tão relevante que foi um dos formuladores do programa partidário do PT no ano em que Lula tenta o seu 4º mandato. É um sobrevivente e um leitor de cenário político sagaz. Numa conversa com o Meio, o ex-ministro fala sobre os desafios do presidente Lula de oferecer algo novo aos brasileiros nesta campanha eleitoral, sobre o diálogo com as novas demandas dos trabalhadores, sobre o que foi feito em nome da Frente Ampla que elegeu Lula em 2022 e os erros e acertos do governo. Ele fala também sobre os riscos de escalar o Congresso como inimigo do povo, mas reconhece a necessidade de uma reforma política que melhore a qualidade do legislativo e de sua representatividade. A íntegra dessa entrevista está no streaming do Meio, exclusiva para assinantes premium. Acompanhe agora os melhores momentos. José Dirceu, muito obrigada por nos atender, por essa entrevista. A gente tem bastante a debater aqui e aproveitar um pouco da sua trajetória e da sua experiência no campo da esquerda e dentro do PT em particular, para entender este momento que o partido vive, que o Brasil vive. Eu queria começar perguntando para o senhor decidiu se candidatar novamente a deputado federal por São Paulo. Também foi responsável por reformular o programa partidário do PT justamente no ano em que o presidente Lula potencialmente vai estar na cédula, na urna pela última vez. E ao mesmo tempo o partido vem sendo criticado há algum tempo por não conseguir projetar novas lideranças ou por não atualizar ou não conseguir tanto atualizar a conversa com o público mais jovem. Como é que o senhor enxerga essa crítica e como é que o senhor entende o seu papel nesse processo de renovação do partido e do discurso da esquerda? Bem, primeiro, muito obrigado, Flávia, pelo convite do Meio. É uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje. Veja bem, o mundo mudou, o Brasil mudou, né? E o PT também mudou. Uhum. Já vem mudando, porque em 24, nas eleições municipais, nós já elegemos um conjunto de jovens nas diferentes capitais e cidades do Brasil como vereadores e vereadoras. Aqui em São Paulo mesmo tem a Luna Zaratini, temos a Duda em Ribeirão Preto, a Paola em Campinas e assim sucessivamente. Há um esforço muito grande no PT de renovação geracional. Inclusive o PT, há 12 anos atrás, fez paridade de gênero e começou uma política de cotas para incentivar a participação dos negros e negras, dos povos indígenas, de toda a comunidade LGBTQIA+, e principalmente da juventude. Teve um congresso agora da Juventude PT, certo? Foi muito concorrido. Há um esforço grande. E há um esforço também de uma agenda ligada à juventude. Uhum. Tanto a juventude que trabalha, por exemplo, de motoboy, como a juventude que trabalha no comércio, trabalha nos serviços. E os dois exemplos mais claros é a luta pelo fim da escala 6x1, que 71% dos jovens e dos brasileiros e brasileiras apoiam. Ontem mesmo eu tive visitando uma construção aqui na Barra Funda, junto com o Ramalho, que é o presidente do Sindicato da Construção Civil, dos Trabalhadores da Construção Civil, e lá só tinha jovens, né? A imensa maioria eram jovens. E o apoio, assim, ao fim da escala 6x1 é abrumador. E a luta nossa de uma conexão, ao contrário do que dizem, com os trabalhadores de aplicativo. Eu posso falar desse assunto porque eu tenho um genro que é motoboy, então eu conheço muito bem o assunto. Há um trabalho, porque eles começaram, ao contrário do que se dizia, não há precedente histórico que uma categoria de trabalhadores aceite trabalhar em péssimas condições, com baixos salários, horários de 12, 14 horas, e não comece a lutar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa como funcionário, em 81, que eu tinha voltado da clandestinidade com a redemocratização, começou o processo selvagem de terceirização. Eu digo selvagem porque as mulheres, as mães que vinham, não tinham direitos nenhum. Uhum. Alguns anos depois, elas ocuparam o plenário da Assembleia e conseguiram registro, piso salarial, uniforme, vale-refeição, vale-transporte.
Porque no Brasil está se vendendo uma ideia que uma parcela importante dos trabalhadores não aceitam a CLT. Da mesma maneira que fizeram uma campanha contra os sindicatos. Houve uma deliberada campanha contra os sindicatos. Ora, na história brasileira, que são de 120 anos, o Brasil não tinha classe trabalhadora há 120 anos atrás, nós viemos da escravidão, e os ex-escravos, né, homens e mulheres que foram forçados a vir da África para o Brasil, eles não receberam o direito do voto, de estudar ou a terra. Então o Brasil forma uma classe trabalhadora a partir do início da industrialização e da Primeira Guerra Mundial. Essa classe trabalhadora, ela só votou mesmo em 46. E depois ela ficou os anos de 37 a 46 sem poder votar e depois de 64 a 89 sem escolher o presidente. E ela só cresceu como cidadã, adquiriu direitos reais. Eu estou falando do bem-estar da família, da escola pública, da saúde pública, da previdência pública, do lazer, acesso ao lazer, cultura, quando ela teve liberdade, que ela lutou, conquistou a Constituição de 88. Os motoboys já iniciaram um processo de luta. No fundo, o quilômetro rodado é um piso salarial. O descanso semanal, o adicional noturno, eles estão reivindicando o que está na CLT. Mas há uma propaganda deliberada e há um sentimento, evidentemente, num setor, não podemos desconhecer isso, num setor da juventude que não quer trabalhar registrado. Por quê? Porque a economia basicamente é de serviço. Por exemplo, São Paulo, 85% da economia de serviço. É natural que o MEI, que o empreendedor, que o autônomo surja. Né? O que não pode é a fraude, porque a pejotização é uma espécie de fraude, que acaba arcando com o déficit da Previdência. Depois vem a gritaria que a Previdência dá déficit, mas a Previdência dá déficit no mundo todo. Agora, se não tiver a Previdência, nós teríamos milhões de idosos nas ruas, nossos pais, nossos avós estariam nas ruas do Brasil. Então o país tem que fazer opções, e uma das opções que o PT fez é de defender que os trabalhadores têm que ter os seus direitos assegurados, porque é a maneira deles participar da renda nacional. Se o trabalhador só tiver o salário para participar da riqueza nacional, ele não tem educação, ele não tem saúde, ele não tem acesso ao lazer e cultura, ele não tem acesso à casa própria, ele não tem acesso à segurança. Ele precisa que o Estado, que recolhe impostos de toda a população, mais dos trabalhadores do que os que vivem de renda, lucro, dividendo e aluguel. Os trabalhadores pagam muito mais imposto proporcionalmente daqueles 10% dos brasileiros que têm metade da renda nacional, ou dos 2% que têm quase um terço da renda nacional. Por isso que nós propomos uma reforma tributária no país que tem que avançar mais do que nós conseguimos avançar. Então, eu acredito que o PT tem procurado entrar em sintonia com o sentido. Agora, é natural um partido que passou sendo reprimido, que essa é a verdade, de 13 a 19, foram 6 longos anos, eu mesmo passei na prisão de 13 a 19. Né? E o presidente Lula ficou preso 582 dias. A presidenta Dilma sofreu um processo de impeachment, que nós consideramos um golpe jurídico parlamentar, um processo de impeachment. Então, esse período e as mudanças tecnológicas no mundo do trabalho, automação, robotização, precarização, porque a reforma trabalhista e previdenciária não resolveu o problema do Brasil de déficit público, que é muito pequeno, nem do juro alto. Agora, quem perdeu foi a classe trabalhadora, porque agora, quando se fala que tem milhões de brasileiros trabalhando de maneira precária, intermitente, sem direitos, é produto daquela reforma trabalhista que foi feita. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma sindical, porque a reforma sindical tirou o financiamento dos sindicatos, enquanto os sindicatos patronais têm financiamento, tem o SEBRAE, tem o Sistema S. Veja a diferença. É muito fácil o empresário querer que não tenha sindicato, que ele negocie com cada trabalhador isoladamente, mas os trabalhadores, historicamente, nunca aceitaram isso, sempre se organizaram em sindicatos. E o PT, por outro lado, não representa só os trabalhadores. O PT já governou o Brasil 5 vezes, né? O presidente Lula 3 vezes, e nós sempre governamos o Brasil, olhando o interesse das mais diferentes classes sociais do Brasil. Não somos um partido, vamos dizer assim, exclusivista no interesse dos trabalhadores. Nós partimos
da defesa dos trabalhadores, mas nós temos um projeto para o país. O senhor é pré-candidato a deputado federal e eu quero entender também com que papel o senhor imagina que vai desempenhar tanto num governo numa base, caso Lula se reeleja, quanto numa oposição, caso Flávio se eleja. Bem, eu sou daqueles que sempre digo que nós temos que ajudar o presidente Lula, né? Eu critico muitas vezes, eu tenho um artigo que eu escrevia há muitos meses atrás, que apontaram todos esses problemas que nós estamos vivendo. Não porque eu seja melhor que qualquer outro, mas é que eu vivi mais, tenho mais experiência. Eu comecei em 65, já faz 60 anos. Veja bem, o Congresso Nacional precisa de uma reforma política. A primeira coisa que eu vou defender como pré-candidato é a reforma política. São Paulo teria que ser 111 deputados, tem 70 e ninguém fala nada. Os paulistas não se levantam contra isso. Minas teria que ter mais 15, 20 deputados. Muda o Brasil isso, esse mínimo de 8. Mas só existe no Brasil isso no mundo. Segundo, não tem fidelidade partidária no Brasil. Aí abre um mês, se você falar no exterior, nós fomos num seminário sobre reforma política, você me faz essa pergunta, eu digo, não, porque tem um mês no Brasil que os deputados podem mudar de partido. As pessoas olham e falam, não é possível, isso não existe. Não, isso acontece no teu país? Não, então não funciona. Não funciona. Lembra que nós aprovamos a cláusula de barreira e o Supremo diz que era inconstitucional, nos atrasou 12 anos. E quem inviabilizou a fidelidade partidária foi o Supremo também, o TSE, o Supremo que começou. Não, se o partido autoriza, você pode sair. Se o partido te persegue, você pode sair. Se o partido muda de programa, você pode sair. Se tem fusão, um novo partido, você pode sair. Não pode sair em hipótese nenhuma. Saiu 4 anos de quarentena. E voto em lista. No mundo todo se vota em lista para fortalecer os partidos. E partido tem que exigir que as decisões sejam tomadas pelos filiados. Quem escolhe candidatos são os filiados, não é a direção do partido. Eu penso que o senhor é um grande leitor de cenário político e, embora fazer uma reforma política seja algo que até... Eu já ouvi, por exemplo, o próprio Kassab falando em reforma política. Eu tenho conversado com ele. E o voto distrital mesmo que nós propomos se apoia no proporcional para calcular o número de deputados. Ele está propondo que se apoie no voto distrital. Essa discussão espero que em 2027 a gente comece a pensar na reforma do judiciário, porque discutir a reforma do judiciário agora em período eleitoral, como disse o Sérgio Renaud, que coordenou, foi meu assessor, eu tenho esse orgulho, porque é uma pessoa iluminada, foi meu assessor quando eu era deputado estadual, trabalhou com o Márcio Tomás Bass, que era meu principal amigo, porque os pais do Márcio Tomás Bass foram padrinho de casamento dos meus pais. Então eu tinha uma relação muito especial com o Márcio. Ele coordenou a reforma do judiciário e ele mesmo chama atenção para isso. Agora, podemos discutir na campanha eleitoral, mas fazer agora não tem nenhuma condição. Isso é uma questão para o ano que vem. Mas, então, a minha pergunta é a seguinte, o que faz o senhor acreditar que isso vai ser possível a partir de 2027, tendo em vista o histórico de... Eu não quero usar uma palavra tão forte, mas de degradação da qualidade do legislativo mesmo e das relações entre os poderes. Né? A gente está num momento muito crítico. Mas aí a sociedade brasileira, o povo brasileiro, os eleitores brasileiros, as eleitoras vão ter que passar por experiência e vão ter que se formando correntes políticas, formando ideias, porque é uma luta isso. Mas eu te digo, vamos examinar o governo do presidente Lula, 3 anos e 4 meses, nós estamos no 5º mês. O Congresso fez mudanças importantíssimas para o país. Tem o lado dark do Congresso, vamos dizer assim, emendas impositivas, fisiologismo, entendeu? Denúncias de uso indevido ou de desvio de recursos de emendas parlamentares, lobbies, defesa de interesses muito corporativos. Agora, o Congresso aprovou a reforma do IVA, o Congresso aprovou um Plano Nacional de Educação, o Congresso aprovou todas as medidas que o presidente Lula pediu na reforma tributária, só não avançamos na cobrança de lucros e dividendos. Então, também não é porque essa coisa, Congresso inimigo do povo, é perigoso. Uma coisa é você denunciar que a maioria do Congresso está se opondo aos interesses populares. Eles podem dizer que eles estão defendendo os interesses populares. Agora, quem vai decidir é o eleitor. Porque a ideia é que o Congresso é inimigo do povo, eu tenho medo, porque tem muita gente que gostaria de fechar o Congresso e governar o Brasil. Ainda assim, é um slogan que está ficando cada vez mais forte na campanha do governo. E a opinião pública sente uma aversão ao Congresso por causa das práticas
E muito por causa que o Congresso não defende certos interesses, né? Mas, por exemplo, o Congresso vai aprovar o fim da escala 6x1. O Congresso aprovou a isenção do imposto de renda. É verdade que foi por pressão popular e pelas pesquisas, porque o deputado também ele tem que mediar entre os interesses, porque é legítimo que ele defende, se ele defende o interesse do agro, dos banqueiros, tirando os interesses que são ilegais, né? Ilícitos, ou de alto benefício ilegalmente, eu digo, cada deputado tem legitimidade igual, nós todos, quando eu era deputado, que eu não sou mais, nós todos tínhamos a mesma legitimidade. Eu nunca, na minha vida toda parlamentar, eu nunca questionei um deputado porque ele é de direita, ele tem a mesma legitimidade que eu, ele tem o direito de falar, de propor que eu tenho. Eu posso não concordar com a proposta dele, mas não deslegitimar porque ele é você é de direita, então isso não é democracia. Então eu digo, nós vamos enfrentar o reeleito Lula, a situação não é fácil do Congresso, mas nós, esses 3 anos e meio nós conseguimos. Lógico, nós agora pagamos pelo aquilo que nós não conseguimos. Talvez o erro nosso não ter esclarecido devidamente a cidadania e que nós não estávamos conseguindo aprovar. Porque muitas vezes o meu amigo Breno Altman, que é jornalista, tem o Opera Mundi, ele ontem mesmo me ligou me cobrando isso. Não, é melhor a gente perder, mas para a sociedade ficar claro que eles estão fazendo algo contra o interesse dela e nós estamos ao lado dela. Às vezes é verdade. Na necessidade de governar, na necessidade da governabilidade, porque também muitas vezes você tem tantos problemas, tantas questões que você tem que priorizar aquelas que você acha que mais avança, que mais resolve o problema de governo. E lógico que a máquina pública brasileira, certo? A gestão foi muito prejudicada pelos 6 anos de Temer e Bolsonaro, porque o Bolsonaro destruiu os ministérios, né? Nós chegamos, o INCRA não existia mais, o IBAMA não existia mais, a Conab não existia mais, o Ministério da Educação estava desmontado, trabalho, cultura, previdência, planejamento, tudo, porque nós pagamos também pelo erro dos outros, entendeu? Mas eu diria, não acredito que a direita, extrema-direita, fará uma maioria no Senado. É só olhar os estados por estado. Lógico, tem uma disputa eleitoral, pode acontecer. Nós faremos tudo para que não aconteça. E fizemos com as alianças, como eu disse, fizemos. Porque nós fizemos mais ampla que de 22, viu? Essa aliança não fazendo. É verdade, muitos setores da frente ampla, das camadas intelectuais, empresariais, camadas médias, profissionais, se sentem defraudados porque considera que nós não mantivemos um diálogo. No fundo, é uma exigência até que o próprio presidente Lula, a própria liderança que ele é, tenha tido um diálogo, apesar da existência do Conselhão. Eles não se sentem representados pelo Conselhão. Então isso eu reconheço que é um problema. Tudo que o senhor mencionou dos anos em que o PT esteve acuado foi na esteira de escândalos de corrupção. E hoje a gente está diante de potencialmente o maior escândalo de corrupção da história, se tudo que se aventou sobre Banco Master vier a se concretizar depois da investigação da Polícia Federal, nós estamos diante de um grande escândalo. Eu queria perguntar para o senhor, primeiro, por que o senhor acha que a pecha de corrupto pega mais no PT do que em outros partidos, em outros agentes políticos, que também têm denúncias de corrupção contra eles? E segundo, como é que o senhor entende que o presidente Lula e o PT podem superar essa mácula de partido de corrupto, de ladrão e etc. O senhor, inclusive, tendo sido alvo disso, como foi, né, central. Eu acho essa pergunta muito importante porque a gente está diante de um debate sobre se o Banco Master é um escândalo de direita ou de esquerda. Até onde a gente viu no momento, eu não acho que esse debate seja produtivo em nada, inclusive. Eu acho que ele oculta um problema muito mais importante, que é o fato de que existem problemas de controle de corrupção e etc. Mas eu acho que eleitoralmente é possível que esta seja a grande pauta de 2026, inclusive encobrindo outras pautas que poderiam ser mais relevantes. Então, eu acho que ouvir do senhor o que é este escândalo e os efeitos disso,
é fundamental para a gente. Primeiro que se o Brasil transformar o debate político-eleitoral de 26 na corrupção, o país está perdido. Porque o Jânio Quadros ia acabar com a corrupção. A ditadura foi contra a corrupção e a subversão. Nunca houve tanta corrupção como na ditadura. O Collor ia acabar com a corrupção. E depois o Bolsonaro. Então, eu sempre digo isso. Isso não quer dizer que a corrupção não seja um problema grave no Brasil. É. Isso é segundo. Por outro lado, não tem nenhuma sustentação factual, nem indícios, que o escândalo Master tenha ligação com a esquerda. Não tem nenhuma, zero. Zero. Certo? E os fatos vão provar isso. Né? E as coincidências são assustadoras. O Ibanez, de uma hora para outra, é arquivado o processo contra ele de 8 de janeiro. Todo mundo ficou estupefato. Ué, todo mundo é condenado da PM, todo mundo é condenado em Brasília, mas ele... E de uma hora para outra se descobre que o Banco Master compra o BRB numa operação absolutamente fraudulenta sobre a gestão e tem como intermediários o próprio Michel Temer e o Ibanez. E aparece essa questão do ministro Alexandre de Moraes, da contratação do escritório da esposa dele. E agora vai desvendando um escândalo que envolve a CVN, o Banco Central e o próprio mercado financeiro. Como é que os bancos BTG, XP, sabendo do que está... Porque em novembro de 24 já se questionava se aquilo não era uma pirâmide, como foi do Ike Batista. Então, primeiro, mas agora na televisão tem mercado pago com 140%. E tem uns 30 master aí. Talvez o maior erro tenha sido consignado. Porque pensa bem, cobrar 50% de juro ou 30% de um trabalhador, um aposentado, com a inflação de 4,5%, um custo de 1%, que qual é o custo no celular? É um verdadeiro roubo, assalto à mão armada. Você está tirando da massa salarial uma receita enorme, tirando do consumo e concentrando em riqueza, porque não volta para o consumo, nem sei se volta para o investimento, fica concentrada. Nós não temos nenhuma responsabilidade no escândalo do Banco Master. Assim, agora, é preciso dar o direito de defesa, o ônus da prova cabe em quem acusa, devido ao processo legal. Não pode já julgar que o Ciro Nogueira, entendeu? É criminoso, está condenado. É grave, ele vai ter que se explicar. O PT da Bahia talvez ainda apareça. Não, mas também, o PT da Bahia eu vou explicar. Nós privatizamos lá na Bahia, eles privatizaram Credit Suisse, mas eles não fizeram, nenhum município do PT, nenhum governo do PT fez com o Master acordos de consignado de qualquer outro tipo. Não tem PT nisso. Nós não tínhamos uma relação, o PT, porque o governo da Bahia vendeu o Credit Suisse, não pode atribuir isso já, ou porque o Jacques Wagner recebeu dividendos, né, lucros, renda, lucro, né? Das aplicações financeiras dele, não pode dizer que ele está envolvido com o Banco Master. Então, essa tentativa de colocar o Banco Master com relação à esquerda nem tem sentido nenhum, com relação ao PT, não tem sustentação nos fatos. Agora, os fatos precisam ser investigados, eu não estou acusando ninguém. Nem o Ibanez, nem o presidente, ex-presidente Michel Temer, ou o ministro Alexandre de Moraes, não estou acusando, eu estou dizendo o seguinte, são fatos que a imprensa está relatando, está ligando as coisas, entendeu? Como essa rejeição do Jorge Messias, que começa a aparecer no noticiário, que o Alexandre de Moraes trabalhou para que ele fosse recusado, né? E que um ou outro ministro também. Então, começa uma politização do Supremo que começa a ganhar, de certa forma, até cores partidárias. Será que isso é bom para a democracia brasileira? Será que está certo isso? É a mesma coisa isso. Como é que o Banco Central, a CVM, o próprio sistema financeiro deixou, porque são 50 bilhões. Não quer dizer, se fosse 5 milhões, seria grave. Porque senão eu posso comparar que o caso do Mensalão era 4,5 milhões de empréstimo, entendeu? Então, não se trata disso. Se trata que se foi Caixa 2, era crime, ponto final, entendeu? Tanto é que nós respondemos por isso, fomos condenados e cumprimos pena, viu? Eu cumpri pena. Eu era inocente, porque não há nenhuma prova que eu tinha participação.
Eu não fui acusado nem de lavagem de dinheiro, nem de formação de quadrilha, que eu fui absolvido, nem de peculato, foi domínio de fato. Como não tinha prova contra mim, não. E depois veio aqui o alemão que criou, o Klaus Roxy, disse que não tem pé, não tinha nada a ver com aplicar em mim. O instituto dele é que depois que você está condenado, 4, 5 pessoas, vai fazer dosimetria, quem tinha domínio de fato tem um agravamento da pena. Quem seguiu ordens tem uma atenuação da pena, que acabou, que é a famosa dosimetria, que agora todo mundo sabe o que é. Eu não estou querendo minorar nenhum problema. Estou querendo dizer o seguinte: o governo do presidente Lula, a CGU, a Polícia Federal, fomos nós que, mesmo o caso do INSS, foi iniciativas do governo que levaram o desvendo. É a Polícia Federal que está investigando. O Bolsonaro falou: eu demito o delegado do inquérito, demito o diretor da Polícia Federal e demito o ministro da Justiça para proteger meu filho. O filho do Lula está sendo investigado. O Lula falou: ele tem que responder. O CPF dele é que ele tem que responder. E ele está respondendo com os advogados. E também não pode pré-julgar e já condenar, que aliás nunca foi chamado de Lulinha, viu? Nunca. Ele chama-se Fábio Luiz, nunca ninguém chamou de Lulinha, mas isso acontece no Brasil, né? Eu teve uma época que eu comecei a virar sombra. Aí eu falei: gente, eu não estou entendendo. Eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico na rua contra a ditadura, eu fui eleito presidente da UE nas ruas do estado todo, eu fui eleito deputado estadual, deputado federal, eu fui eleito presidente do PT, exigi que fosse eleição direta a 4ª vez. Como é que eu posso ser sombra? Eu sou um homem público. Eu fui clandestino, mas eu fui clandestino porque a minha vida eu estava condenado à morte. Se eu fosse descoberto, eu teria sido torturado e morto, e teriam desaparecido hoje. Por isso que eu troquei de nome. Eu não troquei de nome porque eu estava cometendo algum crime. Para lutar contra a ditadura, entendeu? Fiz plástica, mudei de nome, vivi vários. Tive uma alfaiataria, eu já fui empreendedor, tive uma boutique, tive uma fábrica de confecção, entendeu? Porque as pessoas precisam entender. Muitas vezes eu falo: as pessoas não sabem que eu já fui office boy, almoxarifado, arquivista, relações públicas, ajudante de contador. Eu cheguei aqui com 14 anos, já comecei a trabalhar em São Paulo e me sustentei desde os 14 anos. Depois eu fui auxiliar administrativo na Assembleia Legislativa e só passei a ser assessor parlamentar porque eu me formei em Direito. Eu não cheguei lá porque eu era o Zé Dirceu, era uma liderança, e falei: eu quero um cargo aqui. Eu falei: não, eu vou ser auxiliar administrativo. Depois que eu me formei, eu falei: agora eu vou ser assessor porque eu me formei. Então eu recebi salário de auxiliar administrativo e depois salário de assessor parlamentar. Porque eu não tenho nenhuma dúvida com relação, não tem nenhum problema, nós debatemos segurança pública, corrupção, tudo. Agora, se a eleição virar o principal tema, corrupção, pobre do Brasil. Porque é uma farsa, é uma mentira, vai enganar o eleitor. Outra coisa é que é preciso apresentar reforma no sistema financeiro, reforma no... Eu vou dar um exemplo: OS, que isso é a terceirização da administração do sistema do SUS. É uma tragédia. Agora, qual é a forma de combater isso? Tem o Ministério Público, tem a Polícia Civil, tudo bem, a Polícia Federal, quando é recurso da... Agora, se houver conselhos de usuários, como há de pais e mestres nas escolas, se você democratizar a participação e a gestão, e além de informatizar, modernizar todo o sistema de licitação, de compras, de chamadas, que você pode, e der transparência, diminui a corrupção muito. E depois também punir, porque se você vê o número de escândalos que tem de OS já, como está tendo das emendas parlamentares, está evidente que não pode continuar as emendas parlamentares. Aliás, o ministro Fábio Dino está prestando um grande serviço ao país e está indo apertando e eliminando hipóteses que possa haver desvio. Primeiro as secretas, depois a de PIX, depois em dinheiro, pagava emenda em dinheiro. Uhum. E assim mesmo tem 93 inquéritos, são 513 deputados. Agora imagina o Supremo julgando 93 deputados. Então tem que pensar qual é o papel do Supremo. O papel do Supremo, será que nós não temos que pensar numa corte constitucional e separar as coisas infraconstitucionais? Agora, tudo isso tem que ser debatido e não pode pré-julgar os ministros do Supremo e dizer que tem que fazer impeachment do Alexandre de Moraes, tem que fazer impeachment do ministro Toffoli. Não. Tem que, como sempre, fazer com o ônus da prova cabe ao acusado, devido ao processo legal e a presunção da inocência. Porque nós, o presidente Lula e eu e tantos, fomos vítimas disso. Eu não posso agora fechar os olhos
para que se faça isso com os que estão sendo acusados, seja no INSS, seja no MAS. O que não diminui a gravidade do que está acontecendo, nem o direito que a sociedade tenha informação. Mas não vamos começar com um processo. Por exemplo, o dia que eu ouvi um jornalista falando numa rádio que tinha que deixar o Daniel Vorcaro no sistema de segurança máxima para ele delatar, não, isso não pode. Porque isso é tortura psicológica, porque deixar uma pessoa 22 horas num quadrado, todo branco, com música, certo? Isso é. Nós vamos por aí? Então todo o nosso discurso de democracia, de direitos humanos, é para inglês ver, como falava no passado, entendeu? Então, essas questões são importantes para nós não trilhar o caminho dos erros da Lava Jato, porque depois é tudo anulado. Não trilhar. Por exemplo, eu paguei um preço caro, mas eu falei, é errado. Põe o Jair Bolsonaro no domiciliar. Eu dei entrevista para a BBC faz tempo. Deu no que deu. Olha como é que eu tinha razão. Porque conhecendo o personagem, nós já sabíamos o que ia acontecer. Que ele ia começar a tomar remédio, ia cair em depressão, ia acabar sofrendo um acidente, que o estado de saúde dele é muito precário, ia agravar. Entendeu? Então essas coisas, é como a dosimetria. É melhor aplicar as penalidades com dosimetria adequadas do que você, na emoção do momento, na pressão da opinião pública, entendeu? Você, por exemplo, eu fui condenado a 40 anos de prisão. Não tinha nenhum sentido, mas todo mundo aplaudiu. Eu, saindo da Câmara dos Deputados, ninguém mais lembra disso, um cidadão que estava lá me deu uma bengalada. Se tivesse acertado, eu teria sido morto, porque o cabo era de madrepérola, cercada de metal. Ninguém protestou. Era natural, porque eu era um corrupto, era natural fazer aquilo. Depois foi tudo anulado na Lava Jato, porque não tinha prova nenhuma contra mim. Eu quero repetir. Eu fui condenado, cumpri a pena, eu não fugi do país, eu não fui para o exterior, eu não falei que o Supremo tinha que ser fechado, que fazer impeachment de ministro, nem do STJ. Eu aceitei a justiça do meu país, apesar que eu me considerava inocente. E cumpri a pena toda. E nem vou entrar no que fizeram com a minha família, que isso é outro departamento. Certo? Porque todo mundo se esqueceu o que foi a Lava Jato. Porque foi um sistema de perseguição atroz, violento, e que não poupou nada. Então essas coisas... Mas eu nunca fiquei com... Nunca alguém me viu assim com rancor, com vingança, com espírito de vingança, nada. Eu simplesmente tinha tranquilidade porque eu sabia com o que eu tinha feito na vida. A gente passa a semana aqui analisando política, mas olha, tudo isso parte de algum lugar, os dados. E nós acabamos de publicar a nova rodada da pesquisa Meio Ideia 2026 para você entender as intenções de votos para presidente. É ela que mostra como que o governo Lula está sendo avaliado agora e a opinião dos eleitores sobre os fatos da atualidade. Essa pesquisa, ela é sua, para você entender, debater e compartilhar com base em fatos e números, não suposições e narrativas. Os assinantes Premium recebem em primeira mão antes de todo mundo. Quer sair na frente? Assina agora.